mostrar na vida real como que isso está se expressando para na percepção dos cirurgiões de coluna. Esse aí é um estudo transversal que foi feito em várias regiões do mundo. Eu comecei a comparar os dados. Isso gerou 3 publicações. Uma das publicações já tá na revista na World Neurosurgery. As outras 2 estão entrando em outras 2 revistas. Foi um estudo mais ou menos que foi preenchido por 1000 cirurgiões, diferentes regiões do mundo. E aqui tem alguns dados importantes que vale a pena chamar a atenção. O uso do dosímetro, mais ou menos, de uma maneira geral, em 92% dos cirurgiões de coluna não usam o dosímetro, não sabem sua dose, 92%. E isso não é específico da América Latina. Se a gente comparar as outras regiões do mundo, nós temos América Latina, Europa, Ásia Pacífica, Norte América e Middle East. A gente vai ver que todos os melhores estão em verde. A Europa, 20%, Estados Unidos, Norte América, 11%, mas ainda um valor extremamente baixo. Ou seja, se a gente não sabe a dose que a gente recebe de radiação, a gente não tem controle de proteção. Em relação ao uso de aventais ou protetores de chumbo, a gente sabe que eles não são 100% eficazes. Ou seja, só ficar do lado do paciente tomando raio usando o protetor, tu não tem eficácia de 100%. Esse é um estudo que pegou o dosímetro, botou atrás do avental de chumbo, e tu vai ver que a proteção chega em torno de 2/3, 60% a 66%. Novamente, a gente ficar perto do raio, mesmo com todos os aparatos, a gente não está protegido. Isso sabendo que em torno de 1/3 dos aventais de chumbo, eles não estão adequados para a execução da proteção. O ideal é que cada um tenha o seu avental de chumbo e cuide da maneira mais apropriada. O uso do avental de chumbo, de uma maneira geral, 98% dos cirurgiões, o protetor tireoide, 64%. Isso, basicamente, é utilizado em todos os cirurgiões de diferentes partes da região, mais predominantemente na Europa e América do Norte. Em relação do cirurgião durante a fluoroscopia lombar, se fez um cenário com essas 2 possibilidades, A ou B. O cirurgião ele fica na região do A ou ele fica na região do B. Então, a resposta correta foi obtida em 33% das respostas, em que o ideal é tu ficar no lado do intensificador de imagem, como foi já muito bem colocado. A gente sabe que a reflexão, essa do raio, é maior do lado da origem do raio, principalmente no paciente obeso. E a gente observa também essas diferenças de respostas nas outras regiões, ou seja, isso não é específico na América Latina, isso a gente observa também essa problemática em outras regiões, sempre com um índice maior de acerto na América do Norte. A fluoroscopia impulso versus o modo contínuo, simplesmente a gente pedir para o técnico mudar de contínuo para pulso, a gente já vai reduzir em torno de 50%, 60% do raio. É algo tão simples, principalmente quando a gente usa abaixo de 15 frames por segundo, e a gente vê que isso é feito por 50% dos cirurgiões de coluna. De uma maneira geral, é essa mesma percentagem em diferentes regiões. Então, utilizar em modo de pulso, o que dá menos irradiação para o paciente. Nós temos 3 cenários, A, B ou C. Qual que dá menos irradiação para o paciente? Então, nós estamos pensando também na segurança do paciente, não somente do médico. A resposta adequada é essa que está aí em verde, que em torno de 60% diz que tem que colocar perto do intensificador de imagem. E é isso, quanto mais longe da origem do raio, melhor é para o paciente. E isso também foi adequadamente, em torno de 2/3 dos cirurgiões, de uma maneira geral, eles responderam corretamente. A posição da fluoroscopia para menor irradiação para o cirurgião, cenário A, qual das 2 é melhor para o cirurgião ou paciente? Nós temos o cenário A, em que a origem está inferior, o cenário B, em que a origem está superior. Qual dos 2 é melhor para o cirurgião ou para o paciente? Esse foi um trabalho muito bem que estudou esse posicionamento e a relação do raio para o cirurgião e para o paciente. E ele mostra que no da esquerda,
é melhor para o cirurgião quando o raio vem de baixo, o da direita é o melhor para o paciente. Isso é adequado, a gente tem que ter essa noção. Em relação às mãos, a nossa profissão é uma das profissões que aumenta de 10 a 12 vezes a maior quantidade que a gente tem a mão colocada dentro do foco de radiação, seja num percutâneo segurando a agulha. Isso é simples, simplesmente a gente tem que retirar as mãos, a gente tem que ter um aparelho que segure, tem um segurador que é longo, mas a gente não pode ter as mãos no campo do raio. E a remoção voluntária acontece em 60% dos cirurgiões de coluna, que eles anotaram que eles retiram as mãos nessa região, sendo maior novamente na Europa e na América do Norte. A distância do raio, a gente sabe que o cirurgião, como já foi comentado, é a pessoa que mais recebe essa irradiação. O anestesista, olha aqui, ó, é 0, ou seja, o anestesista está sempre levando vantagem aqui novamente. E ele não está na sala, normalmente é isso, ele está acima dos 3 metros, bem longe disso. Essa distância de 3 metros é uma distância extremamente segura. 1 metro ainda a gente recebe raio, 2 metros, mas a partir de 3 metros a gente não tem irradiação. Ou seja, se tu ficar no 1 metro, mesmo com protetor de tireoide, avental de chumbo, tudo, tu vai receber 50% da radiação, tu tem que te afastar. Não é uma medida, são várias medidas que a gente tem que tomar para ter essa proteção. Isso é adotado por 2/3 dos cirurgiões, independente do local que eles vivem. Isso a gente colocou num seminário, vale a pena vocês darem uma revisada, esse seminário é importante, e a gente tem que ensinar os residentes, os fellows, a gente tem que passar essa informação adiante. Essas são as práticas adequadas para a gente se cuidar, porque é importante a gente ter vida longa, como foi falado. Isso acontece, quem é principalmente da ortopedia, se começar a pensar os chefes, aonde que eles estão, quantos morreram de câncer, e a gente vai ver que existe um padrão, isso já está bem evidenciado cientificamente. O raio a gente não enxerga, mas ele não é benéfico. Obrigado.